Nós estamos chegando próximos do aniversário da nossa comunidade. A nossa igreja vai completar no mês que vem 70 anos. E isso é maravilhoso, não é? 70 anos. Esse é um tempo muito importante para nós. Este é um tempo e uma oportunidade, primeiro, de gratidão, porque o Senhor nos tem abençoado durante todos esses anos. Acho que pouca gente aqui está todos esses 70 anos, mas a gente foi chegando, não é? Mas temos sido abençoados por esta comunidade. Então é um tempo de gratidão, é um tempo de nós agradecermos a Deus por estarmos aqui e agradecermos a Deus por esta igreja, que no decorrer da sua história tem cumprido o seu papel. Mas é um tempo também de reflexão, é um tempo também de autoavaliação, porque até aqui nós chegamos, e todos nós sabemos como chegamos. A questão é, como vai ser daqui para frente? Como nós vamos continuar a nossa jornada? Como nós vamos continuar a nossa caminhada? Então é tempo de perguntar, o que Deus quer de nós neste tempo? O que Deus quer de nós daqui para frente? Como Deus quer que a gente caminhe? Para onde o Senhor quer nos conduzir? O que é que o Senhor deseja que a gente faça neste momento, que é um momento muito diferente das nossas vidas, neste tempo de crise, de dificuldade, mas além, porque cremos, confiamos que esse tempo de dificuldade vai passar. Haverá outras dificuldades talvez, mas o que é que Deus quer de nós daqui para frente? Então é um tempo de perguntar o que Deus quer. E eu quero convidar você a olhar para um texto bíblico, que é Marcos capítulo 2, a partir do verso 18, versos 18 a 22. E através deste texto, nós vamos hoje fazer uma reflexão, ou vamos iniciar uma reflexão, e esta série de mensagens vai culminar no aniversário da igreja. Então nós estamos já nos preparando, estamos pensando, estamos refletindo sobre a nossa caminhada, sobre a nossa jornada. Marcos capítulo 2, versos 18 a 22, diz assim: os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas chegaram perto de Jesus e disseram a ele: os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam. Por que é que os discípulos do Senhor não jejuam? Jesus respondeu: vocês acham que os convidados de um casamento jejuam enquanto o noivo está com eles? Enquanto ele está presente, é claro que não jejuam. Mas chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Então, sim, eles vão jejuar. Ninguém usa um retalho de pano novo para remendar uma roupa velha, pois o remendo novo encolhe e rasga a roupa velha, aumentando o buraco. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres rebentam, o vinho se perde e os odres ficam estragados. Por isso, o vinho novo é posto em odres novos. Acontece aqui uma discussão baseada numa prática religiosa milenar, o jejum.
Algumas pessoas, o texto fala, algumas pessoas estavam ali observando. Sempre tem aquela pessoa que é mais de olhar, mais de observar, mais de ficar vendo como são as coisas. E essas pessoas estavam observando dois grupos religiosos. Primeiro, os fariseus. Os fariseus eram muito tradicionais, apegados às tradições antigas do judaísmo. E eles seguiam essas tradições antigas à risca. Eles eram muito conservadores nessas tradições. E tinha um outro grupo que eram os discípulos de João Batista. O movimento de João Batista era um movimento novo. A gente poderia dizer que era um movimento de renovação. Porque o Espírito de Deus levanta João com um ministério bem específico para anunciar e preparar o caminho para a vinda do Messias. Ele faz isso promovendo um movimento de renovação em Israel. João Batista é totalmente fora da curva. João Batista não prega em Jerusalém, onde era o centro da tradição religiosa, ele prega no deserto, na beira do rio. E ele traz um movimento de renovação para a fé, porque os fariseus diziam que quando você toca numa coisa impura, o seu corpo fica impuro, e você então precisa passar por rituais de purificação. Mas João Batista, na sua mensagem, ele traz uma nova perspectiva. Ele diz, o que torna você impuro é o seu pecado. Então você precisa se arrepender do seu pecado, e depois você passa por um ritual de purificação, que no caso era o batismo de João. Então nós temos dois grupos ali, um grupo bem tradicional, um grupo bem apegado aos usos e costumes antigos, e um grupo bem de renovação, um movimento novo, um movimento mais ligado ao espírito do que à forma. Os fariseus muito ligados às formalidades, à forma das coisas. Os discípulos de João muito ligados ao espírito, ao arrependimento, à fé, uma nova maneira de compreender o relacionamento com Deus. E esses dois grupos achavam o jejum importante. Os fariseus jejuavam, e os discípulos dos fariseus eram ensinados a jejuar. Mas naquele tempo, muito provavelmente, o jejum dos fariseus é para que eles mostrassem a sua piedade. Eles jejuavam para que todos olhassem para eles e dissessem assim, puxa, como eles são piedosos. Eles queriam apresentar-se como modelo de piedade, mas eles jejuavam. Os discípulos de João Batista também jejuavam, e a gente pode entender por quê, porque a pregação de João era uma pregação de arrependimento, e o jejum era também uma forma de demonstrar arrependimento. Então os discípulos de João jejuavam para demonstrar que eles estavam realmente arrependidos dos seus pecados e que queriam fazer mudanças na sua vida. Mas algumas pessoas vendo a situação e percebendo que os discípulos de Jesus não jejuavam, elas foram perguntar. As pessoas sempre têm muitas perguntas. Nem todo mundo formula essa pergunta, nem todo mundo pergunta, mas às vezes a pergunta está na cabeça. E há pessoas nos observando e nos questionando. Há pessoas nos observando e perguntando por que fazemos certas coisas, e perguntando por que não fazemos certas coisas. Algumas têm coragem de perguntar, e outras guardam a pergunta na sua cabeça. E eles então perguntam a Jesus por que os discípulos de João, e por que os discípulos dos fariseus jejuam, e os discípulos do Senhor Jesus não jejuam. Então Jesus responde com 3 parábolas. Primeiro, a parábola da festa de casamento.
Segundo, a parábola do remendo. Terceiro, a parábola do odre. E eu queria que você olhasse comigo para esse texto, e nós vamos tirar algumas lições daqui. Quando Jesus fala da parábola do casamento, nós precisamos entender que naquele tempo, o casamento era um evento social muito importante, como é hoje. Só que o centro das atenções num casamento, para aquela cultura, era o noivo. A noiva era só um detalhe. Mudou, né? Hoje todo mundo quer ver a noiva. Todo mundo quer ver o penteado da noiva, o vestido da noiva. E o noivo entra, a gente não dá muita bola, mas quando a noiva aparece, todo mundo olha e se admira com a beleza da noiva. Mas naquela cultura, o noivo era a figura central. O noivo era a figura mais importante do casamento. E Jesus então diz, olha, no casamento, enquanto o noivo está, ninguém jejua. Isso é meio óbvio, não é? Porque quem vai em festa de casamento para jejuar? Você às vezes jejua um dia antes, né? Mas no dia do casamento você não jejua. E talvez, se precisar, você vai jejuar depois. Mas no dia do casamento, não. Então Jesus disse, se o noivo está na festa, ninguém jejua, depois vai jejuar. O que Jesus está dizendo? Que Ele é o noivo. Ele é a figura central, Ele é a figura mais importante, Ele é o Messias de Israel, Ele é o centro das atenções, Ele veio revelar a Deus, Ele veio mostrar a vontade de Deus para o seu povo, Ele veio mostrar o caminho. Enquanto Ele está, não precisa jejuar, mas Ele diz, depois eles jejuarão. Depois que Jesus subiu para o céu, os seus discípulos também passaram a praticar o jejum, como uma forma de buscar uma comunhão mais íntima com o Senhor. Então Jesus conta essa primeira parábola. Depois ele fala da parábola do remendo. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha. Bom, hoje em dia, acho que ninguém mais põe remendo, né? Aliás, a gente já usa a roupa já vem da loja rasgada, né? Algumas roupas já vêm rasgadas da loja, ninguém pensa em remendo. E depois, se rasgar, não tem problema. Você não faz nada, porque as pessoas vão pensar que ela veio assim da loja. Não é? Mas naquele tempo era importante. E talvez, se você tem um pouco mais de idade, quando você era criança, é possível que a sua mãe tenha feito remendos no joelho da calça, no cotovelo da camisa, para a roupa durar um pouco mais. Eu acho que a nossa sociedade não era tão consumista como ela é hoje. Hoje rasgou, joga fora. Mas antigamente ainda se fazia remendos, e no tempo de Jesus mais ainda. E todo mundo que viveu essa experiência aprendeu que quando a roupa é velha e o remendo é novo, a primeira vez que lavar dá problema. Porque a roupa velha já foi lavada muitas vezes, já encolheu o que tinha que encolher, mas se o remendo é novo, na primeira lavada ele encolhe. E aí não vai dar certo, você já entendeu. E Jesus conta uma terceira parábola, ninguém põe vinho novo em odres velhos. O que era um odre? Um odre era uma vasilha feita de pele de animal, geralmente uma cabra. Então o que eles faziam? Eles costuravam aquela pele, bem costuradinha, formando uma vasilha, e o lugar do couro, onde era uma das pernas da cabra, fazia ali o gargalo da vasilha. E aí o que fazia? Fazia o vinho, amassava as uvas, aquele suco de uva era colocado dentro do odre e costurava a boca e deixava aquela vasilha descansando. O que acontecia? O suco de uva, para virar vinho, ele ia fermentar, e quando ele fermentava, ele soltava gases, e aquilo formava uma pressão
que fazia com que aquele odre se expandisse, a pele esticava. E aí, depois que o vinho estava pronto, você ia abrir aquele odre, abria o odre para servir o vinho. Mas a pele tinha um limite para esticar. Se a pele era nova e o vinho novo, à medida que o vinho expandia, a pele expandia também. Mas se você tivesse a ideia de guardar num odre um vinho velho, você podia tranquilamente colocar num odre velho, porque o vinho velho já expandiu tudo que tinha que expandir, e o odre também já tinha expandido tudo que tinha que expandir, e o que ia acontecer? Nada ia dar certo. Mas se alguém tivesse a brilhante ideia de colocar aquele suco de uva para fermentar num odre velho, o que ia acontecer? À medida que aquele vinho novo expandia, ele iria forçar uma pele que já tinha esticado tudo que podia esticar. E o que ia acontecer? Aquela pele iria se romper, e o vinho iria vazar, e você perdeu o vinho, e perdeu o odre. E Jesus conta essas 3 histórias, ligadas àquela pergunta. As 3 histórias estão ligadas à pergunta daquelas pessoas observadoras: por que que os seus discípulos não jejuam? Vamos olhar para o texto e vamos tirar daqui algumas lições. Primeira lição que eu quero tirar aqui para as nossas vidas, para a nossa igreja, que está caminhando para os 70 anos, a primeira lição é a seguinte: aquele era um tempo novo. Aquele era um tempo novo. O que diz o verso 19? Jesus respondeu: vocês acham que os convidados de um casamento jejuam enquanto o noivo está com eles? Enquanto ele está presente, é claro que não jejuam. Mas chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles, então sim, eles vão jejuar. O noivo está presente. Jesus está presente. Esse é o sinal de um tempo novo. Lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 4, diz que vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. Quando Jesus veio, era um tempo novo, preparado por Deus. A plenitude dos tempos, ou seja, completou-se o tempo que Deus estipulou para chegar esse tempo novo. O tempo novo chegou. O momento veio, Deus começou a cumprir suas promessas, Deus começou a fazer coisas novas. O ministério de Jesus é um tempo de coisas novas que tinham começado no ministério de João Batista. João Batista traz uma pregação extremamente revolucionária. A pregação de João traz um novo caminho, traz uma nova maneira de ver as coisas, e ele diz para as pessoas: depois de mim vem um que é mais importante do que eu. E aí chega Jesus, e Jesus vem ensinar o verdadeiro sentido das Escrituras. Jesus vem ensinar o verdadeiro sentido da palavra de Deus, que havia se perdido no decorrer dos tempos. O que tinha acontecido? Israel estava tão preso à sua tradição, que o povo de Israel fazia uma porção de coisas, mas eles não entendiam por que estavam fazendo. Faziam sempre as mesmas coisas, por quê? Porque tinham sido criados nisso, estavam acostumados com isso, estavam apegados a essa tradição. Mas Deus começou a fazer coisas novas. Como é que a gente entende? Como é que a gente percebe que Deus quer fazer coisas novas? E Deus começa a fazer coisas novas através de Jesus, da pregação de Jesus, o ministério de Jesus, a maneira de Jesus ensinar. É tudo inovação, é tudo diferente. Tanto que as pessoas ficam admiradas pela maneira como Jesus ensina.
As pessoas ficam admiradas pela maneira de ser de Jesus. As pessoas ficam admiradas, por quê? Porque aquilo tudo é novo. Como entender isso? Eu quero conversar com você no seguinte: você é uma pessoa apegada a tradições e costumes? Eu não quero, não estou falando isso para descartar as tradições, porque as tradições podem ser coisas boas. Há tradições que nos guiam, há tradições que nos orientam, quando elas apontam para a palavra de Deus. Mas, embora tradições podem ser boas, preste atenção, tradições podem nos cegar. Tradições podem ser boas, mas elas podem nos cegar. Elas podem nos impedir de ver algo novo. Elas podem nos impedir de perceber algo novo que Deus quer fazer. Ou algo novo que Deus já está fazendo. E a gente não enxerga. Porque às vezes nós estamos fazendo coisas sempre do mesmo jeito, repetindo coisas que sempre fizemos, que os nossos antepassados fizeram e que nós nos acostumamos a fazer e não paramos para pensar por que as coisas são assim. E às vezes você pergunta, por que isso é assim? E normalmente a resposta é, porque sempre foi assim. Então eu quero levar você para uma segunda lição desse texto. E a segunda lição é, muitas das coisas que devemos fazer estão condicionadas ao tempo de Deus. Olhe comigo, no verso 20 desta passagem. Diz assim, mas chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Você prestou atenção nessa frase? Chegará o tempo. Não era o tempo ainda. Era tempo para uma coisa, mas vai chegar o tempo de outra coisa. As coisas que nós fazemos, ou as coisas que nós devemos fazer, estão sempre condicionadas ao tempo de Deus. João Batista começou seu ministério porque era o tempo de Deus. Jesus veio porque era o tempo de Deus. Tem coisas que nós fizemos no passado, porque era o tempo de fazê-las, era o tempo de Deus para fazê-las, mas elas não fazem mais sentido hoje. E nós precisamos prestar atenção sobre isso. Prestar atenção nas coisas que fazemos, mas que não faz mais sentido agora, porque o tempo passou. Você olha, por exemplo, para a carta aos Colossenses, Paulo fala ali muito claramente. Ele diz assim, ninguém vos julgue por causa de dia de festa, ninguém vos julgue por causa de comida e bebida, e ninguém vos julgue por causa do sábado, porque essas coisas, elas eram sombras da realidade que viria. A realidade é Cristo. Então o que Paulo está dizendo ali? Que no tempo do Velho Testamento, o sábado fazia sentido. No tempo do Velho Testamento, as festas religiosas judaicas faziam sentido. Era o tempo de Deus para elas. No tempo do Velho Testamento, os alimentos proibidos faziam sentido, porque era o tempo de Deus para aquelas coisas. Mas todas essas coisas eram a sombra de uma realidade que viria no futuro, Cristo. Agora Cristo veio. Quando Cristo vem, aquelas coisas do passado, às quais Israel estava apegado, não fazem mais sentido. E na nossa caminhada de fé, nós precisamos refletir sobre isso também. Tem coisas que fizemos no passado que não faz mais sentido continuar fazendo hoje. Então nós precisamos discernir o que Deus está fazendo e o que Ele quer que a gente faça nesse tempo. E com certeza, algumas coisas que já fizemos, vamos continuar fazendo, porque é a vontade de Deus.
Mas de repente, refletindo e olhando, nós vamos descobrir algumas coisas que não fazem mais sentido para esse tempo, porque não é mais o tempo de Deus para elas, é o tempo de Deus para outras coisas. Quem Deus quer que a gente alcance nesse tempo? Quais as pessoas que Deus deseja que nós nos aproximemos para pregar o Evangelho nesse tempo? A gente pode olhar para a história dessa igreja e perceber que essa igreja, na sua história, alcançou muita gente. Nós levamos o Evangelho a muitas pessoas. No decorrer da nossa história, nós tivemos discernimento para perceber qual era o tempo de Deus e o que a gente deveria fazer no tempo de Deus. E muitos se lembram dos projetos que essa igreja teve, e que alcançou gente, e que abençoou gente. Mas e agora? Quem Deus quer que a gente alcance? Eu queria que você pensasse comigo que há pessoas, ou há grupos de pessoas na nossa cidade, que nós não conseguimos ainda alcançar, ou que não estamos conseguindo nos conectar com elas, para pregar o Evangelho. E aí a gente pode fazer uma avaliação. Esse não é um tempo de reflexão, a gente não tem que fazer uma autoavaliação, para perceber o que Deus quer daqui para frente. Vamos prestar atenção nisso. Nos últimos anos, nós temos alcançado na nossa comunidade, a grande maioria das pessoas que têm vindo para a nossa comunidade nos últimos anos, são pessoas que já eram de alguma igreja e se mudaram aqui para perto, eram pessoas que já tinham um pano de fundo religioso, eram pessoas cuja família já era uma família cristã, eram pessoas que às vezes estavam vivendo longe do caminho do Senhor, haviam participado desta comunidade ou de outra, mas por alguma razão se desviaram, e de repente vieram para cá se reconciliar com Deus. Pessoas que mudaram para o bairro, pessoas que mudaram para a nossa cidade, mas que já tinham um pano de fundo cristão, já tinham ouvido a mensagem do Evangelho. Mas nós vamos perceber que é muito pequeno o número de pessoas que nós alcançamos com o Evangelho que não tinham nenhum pano de fundo religioso. Nós praticamente não temos alcançado ateus, praticamente não temos alcançado pessoas que estão ligadas a outros grupos religiosos não cristãos. E nós precisamos avaliar isso. Por que não estamos alcançando um determinado grupo de pessoas há muito tempo? Por que nós não estamos conseguindo nos comunicar com pessoas que vivem fora do contexto religioso, fora do contexto cristão? Então nós precisamos avaliar o que é que Deus quer que a gente faça. O que é que Deus tem para nós neste momento? O que é que faz sentido para essa comunidade poder alcançar e poder se comunicar e se conectar com aquele tipo de pessoa que nós não estamos alcançando? Mas antes de falar, antes de aprofundar esse assunto, eu queria compartilhar com você uma terceira lição desse texto. E a terceira lição diz o seguinte: Jesus nos convida a prestar atenção no óbvio. Jesus nos convida a prestar atenção no óbvio. Versículo 21, ele fala que não se põe remendo de pano novo em roupa velha. Mas isso não é óbvio? A gente sabe disso. No tempo de Jesus, todo mundo sabia disso. Mas como é que a gente sabe que o remendo novo na roupa velha rasga mais ainda a roupa? Por experiência. Porque embora sendo óbvio, alguém fez.
Alguém tentou fazer isso e não deu certo. Da mesma maneira, embora hoje em dia a gente não tenha mais odres, mas no tempo de Jesus o odre era uma coisa muito comum. Então veja, hoje não faz mais sentido usar odres. Por quê? Porque o tempo mudou. O tempo é outro. No tempo de Jesus fazia sentido usar odres, e todo mundo entendeu o que Jesus ensinou. Mas como que Jesus sabia que o vinho novo em odres velhos rasgava o odre velho? Porque com certeza alguém tentou fazer isso. Perceba uma coisa, tem coisa que é óbvia para a gente, mas que não é óbvia para todo mundo. Entendeu? Tem coisas que ninguém faz, ou que pelo menos ninguém deveria fazer, mas às vezes a gente faz, porque nós não percebemos que é óbvio. Será que tem alguma coisa óbvia na nossa vida pessoal, ou na nossa vida comunitária, que nós não estamos enxergando? Será que tem alguma coisa assim, tipo, é óbvio que ninguém faz isso, mas a gente faz, e não percebe? Para a gente não é tão óbvio assim, nós precisamos orar, pedir a Deus discernimento, entendeu? Então, é a mesma história daquela mulher, que foi ensinar a filha a fazer carne de panela, e ela pegou a carne, eu não sei que carne era, talvez fosse um lagarto. Você já fez lagarto de panela? E aquela mulher então foi ensinar a sua filha, e a primeira coisa que ela fez foi cortar as duas pontas da carne. E a filha disse assim: mãe, por que tem que cortar as duas pontas da carne? Ela falou: eu sempre fiz assim, foi a minha mãe que me ensinou. A vida inteira, desde que eu era criança, antes de fazer a carne de panela, minha mãe cortava as duas pontas da carne. E aí, elas tiveram essa curiosidade e foram perguntar para a mãe, para a avó, que ainda estava viva. E elas perguntaram: escuta, por que você nos ensinou, quando vai fazer a carne de panela, que tem que cortar as pontas da carne? Ela disse: porque a vida inteira a minha mãe me ensinou assim. Eu sempre fiz carne de panela cortando as pontas. Só que nunca ninguém tinha questionado, ela não sabia dizer por que cortava as pontas. E aí elas então foram na bisavó, que ainda estava viva, e foram fazer uma visita para a bisavó, as três, e disseram assim para ela: olha, nós temos uma dúvida. A senhora a vida inteira ensinou que para fazer carne de panela tem que cortar as pontas da carne. Explica para a gente por que tem que cortar as pontas da carne. E ela respondeu assim: não precisa. Mas por que a vida inteira a gente cortou a ponta da carne? Não, é que a minha panela era pequena, a carne não cabia, eu tinha que cortar as pontas da carne. Meus irmãos, às vezes como igreja, nós começamos a fazer coisas que sempre fizemos, porque sempre foi assim, mas nunca ninguém parou para perguntar por quê. Por que a gente faz dessa maneira? Será que não tem outro jeito de fazer? Afinal, as gerações passaram, e tem coisas que as novas gerações não veem sentido, não compreendem, mas nós fazemos, porque sempre foi assim. Há gerações que as coisas são feitas do mesmo jeito, até que um dia aparece alguém de fora, olha aquilo e pergunta: escuta, por que vocês fazem isso? E a gente muitas vezes não sabe responder por quê, porque sempre foi assim. Então, às vezes é preciso vir alguém de fora para perguntar. Às vezes é preciso vir alguém de fora para questionar: escuta, por que vocês fazem desse jeito? Para que a gente possa pensar, para que a gente possa enxergar o óbvio. E uma quarta e última lição que eu queria compartilhar com você nesse texto é que novos tempos exigem novas práticas e novas posturas.
Novos tempos exigem novas práticas e novas posturas. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Mas pode ser que houve um tempo que se fazia assim. Pode ser que houve um tempo que os nossos antepassados aprenderam a lição. E aí chegou num tempo que eles disseram, ó, não faça isso, porque não dá certo. Novos tempos exigem novas práticas e novas posturas. Por quê, meus irmãos? Porque o mundo mudou. A igreja mudou muito pouco. Se você pegar os últimos 30 anos, há algumas igrejas que não mudaram nada. Você entra no templo de algumas igrejas, parece que você faz uma viagem no tempo, ao passado. Mas as igrejas, de modo geral, mudaram um pouquinho nesses 30 anos. Só que o mundo mudou muito. A sociedade mudou, a cultura mudou, a compreensão das coisas mudou. Nos últimos 30 anos, as mudanças foram aceleradas e a perspectiva, e os especialistas dizem que elas serão ainda mais rápidas nos próximos anos. Há profissões que desapareceram, surgiram profissões novas, há profissões que estão condenadas a desaparecer. E aqueles que conseguiram se adaptar ao novo mundo sobreviveram. Quer ver? Vamos fazer uma reflexão. Por que o mapping acabou? Por que a mesbla acabou? E por que a Riachuelo continua? Porque a Riachuelo se reinventou. Você pega a Riachuelo de 30 anos atrás, não tem nada a ver com essa Riachuelo que é hoje, que tem no shopping, em todo lugar, não é? Por exemplo, as novas gerações não assistem mais televisão. É celular, é YouTube, é Netflix. Se você ainda assiste televisão, você ainda não entrou nesse novo tempo. Você ainda está apegado ao passado. Uber, a empresa com a maior frota de carros, não tem nenhum carro. E tem muita gente vendendo o seu carro só para andar de Uber, ou alugando carro. Muita gente prefere alugar o carro do que ter o seu carro próprio. O mundo está mudando. Não sei se você ouviu falar do Airbnb. É a maior rede de hotéis que não tem nenhum imóvel. As pessoas colocam ali os seus imóveis para alugar. Será que na próxima geração ainda vai existir hotel? Não sei, o mundo está mudando. Quando eu era criança, camiseta da Hering era a mais baratinha que tinha. Hoje é roupa de marca. E Havaianas então? Havaianas você só usava em casa, e se chegava visita você tirava, porque era feio. Agora tem loja no shopping, é chique, até para dar de presente, não é? As pessoas vão ao shopping de Havaianas, vão num restaurante de Havaianas. Por quê? Essas empresas, elas se adaptaram ao novo mundo, elas se inovaram, elas se renovaram. O telefone está acabando, o telefone fixo está diminuindo. Orelhão, alguém tem visto orelhão por aí? Alguém tem ficha de orelhão em casa? Se tiver orelhão por aí, é um ou outro, acabou. Celular, eu me lembro que eu vi na internet uma foto de um morador de rua dormindo na calçada, segurando um celular na mão. Praticamente cada habitante do mundo tem um celular. O mundo mudou. O mundo mudou. Aliás, a gente telefona pouco, né? É mais mensagem. A gente passa muito mais mensagem do que telefonema. Não é verdade? Alguém já viu máquina de escrever aqui? Já usou uma?
E as novas gerações nunca viram uma máquina de escrever. O mundo mudou. Quem é que tem máquina fotográfica e usa? O fotógrafo. Não é? Por quê? Tira foto aqui. Eu não preciso mais comprar máquina fotográfica. Isso aqui faz tudo. Assiste televisão aqui, ouve rádio, tira foto, frita bife. Não, ainda não. Quase tudo. Quase tudo. Locadora de filme acabou. Quando você fala locadora hoje, é de carro. O mundo mudou. Alguém aqui ainda compra disco? Alguém aqui ainda compra CD? A gente não compra CD. Aliás, a gente nem baixa mais MP3, não é? A gente ouve o quê? Spotify e esses outros que tem aí, não é? O mundo mudou. Alguém que está aqui já viu um aparelho de fax? Muitos aqui nunca, tem gente que viu, está comprometendo, né? Está comprometendo aí a idade, não é? Fax, aparelho de videocassete. Agora eu vou pegar você. Quem já viu uma enceradeira? Agora eu vou pegar você. Alguém aqui tem enceradeira em casa ainda? Não? O mundo mudou. E vendedor de enciclopédia? Já recebeu em casa vendedor? Olha, quem já viu vendedor de enciclopédia não tem mais. Mais uma coisa, alguém aqui ainda escreve carta? Se achar um, né? Vamos entrevistar. Não tem mais. O mundo mudou. Entendeu? Será que a igreja acompanhou essas mudanças? Será que a igreja está refletindo que o mundo está diferente? E será que a igreja está pensando que todas essas mudanças no mundo refletem na maneira como as pessoas enxergam o mundo e na maneira como as pessoas enxergam a fé? Agora eu quero dizer uma coisa chocante para você. Na Europa, a igreja morreu. Na Europa, a igreja acabou. E o modelo de igreja da Europa era exatamente o mesmo modelo que nós temos aqui no Brasil. A Europa hoje é campo missionário. Novas igrejas estão sendo plantadas na Europa, porque a igreja que tinha lá morreu. E as poucas que sobrevivem são igrejas de pessoas idosas, porque aquela geração não soube transmitir a fé aos seus filhos e netos. Eles não souberam olhar as mudanças do tempo, e não souberam se adaptar às mudanças do tempo, sem mudar a mensagem que é eterna. O que é que pode mudar e o que é que não pode mudar? O evangelho não pode mudar. A mensagem que nós pregamos não pode mudar. Os nossos princípios e valores que são baseados na revelação de Deus, isso é imutável. Mas a embalagem pode mudar. O jeito de fazer as coisas, a forma como nós fazemos as coisas, nós precisamos refletir, porque a forma não é sagrada. O que é sagrado é o conteúdo. Então nós devemos refletir, agora que nós estamos nos aproximando dos 70 anos da igreja, que mudanças nós precisamos fazer para que a igreja seja relevante para a próxima geração. Talvez alguns que nos ouviram são pessoas cristãs, tementes a Deus, comprometidas com o evangelho, mas os seus filhos e netos não estão mais nos caminhos do Senhor. O que será que aconteceu? Por que o evangelho não passou para a próxima geração? Será que nós podemos mudar a forma? Será que nós podemos questionar e refletir sobre o que fazemos e como fazemos, para que a gente possa comunicar a mensagem do evangelho com toda a sua pureza, a mensagem que não muda? Eu queria que você refletisse nisso, nesse tempo. Mas, para encerrar essa meditação, eu tenho uma última pergunta. Eu quero perguntar, você
tem dificuldades de fazer mudança? Você é uma pessoa flexível, aberta a mudanças? Você é alguém que está disposto a rever a sua caminhada, a rever as suas posturas, a rever as suas preferências, para não passar a vida toda cortando as pontas da carne, sem saber por quê? Deixa eu perguntar isso de outra forma. Você é um odre novo ou você é um odre velho? Você é um odre novo que ainda tem espaço para expandir, tem espaço para expandir a mente, tem espaço ainda para refletir e mudar algumas coisas, ou você já expandiu tudo que tinha que expandir? Se falar em mudança, você rompe. Às vezes, para a gente se manter fiel à palavra de Deus, a gente precisa mudar. Tem momentos que para ser fiel, a gente precisa mudar, porque se ficamos do mesmo jeito, nós nos tornamos infiéis ao Senhor. Charles Darwin, ele nos deixou uma frase. Você pode até não concordar com o pensamento de Darwin, mas esta frase que é atribuída a ele é bem interessante. Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Quais serão as igrejas que sobreviverão para a próxima geração? Aquelas que forem capazes de fazer mudanças na sua forma, sem negociar a mensagem imutável do Evangelho. Como mudar, sem negociar a nossa mensagem, os nossos valores e os nossos princípios? A palavra do Senhor nos desafia a mudar a nossa mente. A palavra do Senhor nos desafia a mudar diante dos novos desafios deste tempo. E eu queria orar com você a respeito disso. Em Isaías 43, 19, o Senhor diz assim: vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não percebem? Essa era uma mensagem para os exilados. Israel estava há 70 anos no cativeiro da Babilônia. Mas quando esses 70 anos estavam se completando, Deus que não é estático, Deus que não é tradicional, Deus que gosta de renovação, Deus que renova o seu povo, Deus que renova a sua igreja no decorrer da história, manda uma mensagem para o seu povo: eu estou a fazer uma coisa nova. Da mesma maneira, à medida que os 70 anos da nossa igreja se aproximam, nós precisamos ouvir a voz do Senhor, dizendo: eu estou fazendo uma coisa nova. Eu quero fazer uma coisa nova. Será que vocês não estão percebendo ainda? É isso que Deus fala para Israel. Israel lá conformado com o cativeiro, Deus fala: eu estou fazendo uma coisa nova, vocês não estão percebendo? O Senhor está dizendo: igreja de Vila Palmeiras, eu estou fazendo uma coisa nova, vocês não perceberam ainda? Essa renovação que o Senhor quer fazer na sua igreja, começa com a renovação na nossa mente e no nosso coração. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, ele diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A renovação começa na mente e no coração. Deus renova o seu povo, renovando o nosso coração e a nossa mente, nos ajudando a enxergar os desafios, nos ajudando a enxergar as oportunidades. Essa renovação deve alcançar todas as áreas da nossa vida e deve nos ajudar a enxergar o que Deus está fazendo, as novas pessoas que Deus quer alcançar. Essa renovação deve nos levar a refletir sobre a maneira como estamos fazendo as coisas. Por isso eu quero convidar você a abrir seu coração para as coisas novas que Deus já está fazendo. Talvez a gente não percebeu ainda,
mas Deus está fazendo coisas novas. Esse tempo de pandemia é um tempo de Deus mexer com a sua igreja, porque Ele quer nos levar para frente. Ele quer mudar o nosso coração e a nossa mente, para nós percebermos as coisas novas que Ele está fazendo. Vamos orar, feche os teus olhos. Senhor, nós te louvamos, porque o Senhor está fazendo coisas novas, porque o Senhor não é estático, porque o Senhor muda, porque o Senhor traz renovação para a tua igreja. E nós queremos pedir, Senhor, que o Senhor renove a nossa mente e o nosso coração, para nos preparar para as coisas maravilhosas que o Senhor deseja fazer através da tua igreja, nos próximos 70 anos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.